Tonhão, Tonhão, quem ri por último ri melhor, né? Tás demitido, irmão, tás fora do esporte, ainda bem. Essa é a grande notícia pra gente. Sobre a demissão de Tino Oliveira e toda a trajetória dele no esporte, eu já fiz um vídeo específico sobre isso, tá, gente? Vou deixar o link aqui no card. Tem novas atualizações da saída de Tino Oliveira e dos bastidores, de como é que foi a saída dele. Primeiro, vamos lá. O esporte soltou a nota oficial ontem, 3h12 da tarde, da quarta-feira. Ou seja, se anunciou a demissão do cara ontem durante a tarde, no finalzinho da manhã para o início da tarde, foi decidido pela demissão de Tino Oliveira. Beleza, daqui a pouco a gente vai chegar lá. E segundo a informação do esporte, a nota oficial publicada pelo esporte, algumas reuniões foram realizadas na manhã desta quarta-feira entre a diretoria de futebol e o técnico Antônio Oliveira. Definiu-se aí, então, pela necessidade de um ajuste de rota no comando técnico da equipe principal. E aí, vamos lá. O que é que apurou o GE de um modo geral? Ao longo da tarde da última terça-feira, o Departamento de Futebol do Esporte e a gestão do clube começaram a preparar o planejamento da intertemporada. O time entrou em recesso e só volta às atividades no dia 13 de junho, devido à parada do brasileiro por conta da Copa do Mundo de Clubes. Detalhe, o esporte muito provavelmente vai jogar a Copa do Nordeste ainda, tá, gente? Nesse mês de junho, muito provavelmente. A Copa do Nordeste, a fase de grupos, termina nesse sábado, no final de semana, e vai ser definido os confrontos. Primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, grupo A contra grupo B. Beleza. O esporte vai jogar ainda nesse mês na Copa do Nordeste as quartas de final. Agora, a Série A, de fato, o esporte só volta a jogar no dia 13 de julho, daqui a um mês e... basicamente um mês e 8 dias, né? Beleza. Aí, complementando aqui a matéria do GE. Dali, por videoconferência, embates internos surgiram, quando o técnico e direção divergiram sobre modelo de intertemporada a ser montado, estilo de jogo que seria posto em prática e necessidade de peças por quantidade e setores. E aí, em todo esse imbróglio aí de peças, quantas posições o esporte vai precisar contratar, em quais posições, na verdade, quantas peças, o modelo de jogo vai continuar nessa coisa ridícula e sem vergonha, enfim, foi nisso que se bateu ali a divergência entre a diretoria e o treinador de futebol do esporte, tá? Além disso, segundo a apuração do GE, os jogadores não estavam muito satisfeitos com o Antônio Oliveira, não, viu? Lógico que não existia um complô nesse momento para, vamos fazer corpo mole para perder o jogo, entregar a partida e para Antônio Oliveira ser demitido. Não é exatamente isso. Mas existia um desconforto por parte do grupo de jogadores. É lógico, gente. Veja só. Às vezes a gente esquece da obviedade. Vamos supor que você fosse jogador do esporte. Vamos supor que fosse Lucas Lima. Você é Pablo. Aí tu olha para a escalação e tu fala, porra, o que esse burro vai fazer de novo, colocando 3 zagueiros na Ilha do Retiro, retrancando o time? Aí Lucas Lima fala, porra, eu tô sendo utilizado de ponta para servir de babau de lateral, e eu não tô jogando de meio atacante. Pô, o jogador fala, velho, isso é uma burrice, velho. Mas a gente vai acatar aqui a decisão do treinador e vai jogar o jogo, beleza. Mas é uma burrice, os jogadores ficam incomodados com isso, se incomodam, é lógico isso, gente. E Lucas Lima, dos líderes da equipe, ele não tem a bola no pé, ele vai odiar esse jeito de jogar de Antônio Oliveira. É lógico isso. Aí ele olha, porra, no segundo tempo, o burro colocou Carius de zagueiro, Dalberto na ala esquerda e Carlos Alberto, pelo amor de Deus, pô. Qual é o grupo de jogadores que vai achar isso bom? Acho que nem Carlos Alberto queria entrar de ala direito, pelo amor de Deus, gente. No lugar de Hereda, que é um lateral direito. Tá de brincadeira. Então, é lógico que vai existir um desconforto, um incômodo por parte dos jogadores. É meio que natural que isso aconteça. E aí, para complementar aqui, tá, gente? Mais uma vez, essa foi a apuração do GE em relação à discussão que houve entre a diretoria e o treinador em relação ao modelo de intertemporada a ser seguido, estilo de jogo e a necessidade de peças e por quantidade de setores também. Bom, vamos lá. Agora tem algumas divergências sobre o Tino Oliveira. Olha a informação divulgada por BBC ali no UOL. Informações e depois você me diz qual te surpreendeu mais. Eu tava falando com o Antônio Oliveira 2-2, quando a gente tava entrando no ar. É verdade. Ele disse que ele tá em Lisboa, ele vem para São Paulo, porque tem o casamento de um amigo em São Paulo no sábado, e em seguida vai para o Recife. Aí é que começa, assim, por que o Antônio Oliveira ligou para a PVC? Tipo, tanta gente para ligar, tanta gente para ele, porra, entrar em contato, falar PVC, tipo, tá ligado? Vou ligar pra PVC. Fala, PVC, e aí, irmão? Não, pô, é porque eu tô indo pra um casamento aí em São Paulo de um amigo meu e tal, e depois eu tô indo pra Recife. Mas beleza, vamos complementar. Ele não falou que teve reunião de manhã, pode ter tido, pode ter sido com o empresário dele, ele podia estar sabendo, mas ele não falou que estava demitido.
Então é impressionante. A segunda informação é a seguinte. Que aí diverge um pouco da informação publicada pelo próprio Sport, né, no site oficial e na página do Twitter, Instagram também. Bom, segundo o PVC, é bom pontuar isso, não houve uma conversa direta ali com o Antônio Oliveira para decidir a demissão ou não. Então, na visão de Antônio, ele não estava demitido. Aí, mais uma vez, pode ser que teve uma conversa com o empresário, enfim, mas segundo o GE, teve a conversa assim com o treinador, e segundo o site oficial do Sport, também teve conversa assim do treinador com a diretoria, tá? Aí vamos lá. Eu tô de testemunha aqui, que é legal a gente contar esses bastidores. É legal assim, né? No sentido de ser interessante a gente contar esses bastidores, porque a gente estava entrando no ar, né? Já estava aqui com a regressiva. Eu cheguei atrasado no estúdio porque eu estava falando com ele. E aí o PVC saiu para atender o telefone, tinha que microfonar, e cadê o PVC? Cadê o PVC? Ele falou, não, tava com o Antônio Oliveira ali no telefone. Então ele chegou aqui já com a escalada subindo. Ele falou, tô em Lisboa, eu vou para São Paulo no sábado, tenho o casamento de um amigo e depois eu vou pro Recife. E aí a gente não sabe se ele já sabia, mas ele não comunicou. Não te contou, e aí, né? Mas ele falou que pode ir pro Recife para resolver a questão da rescisão. Ou se essa reunião aconteceu durante o de primeira. A revelia dele, não, de manhã a informação pode ter sido... Aí tá um detalhe, verdade. Pode ser que de fato ele não externou para a PVC, ficou quieto na dele, né? Para a PVC meio que não dá o furo de informação. Mas enfim. O empresário dele ele não sabia, por exemplo. Mas não importa, isso é um detalhe só. É só uma curiosidade. A segunda informação é que nós estamos na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e já houve 8 mudanças de técnico. No Campeonato Inglês, em toda a temporada, caíram 7. Aí é Campeonato Inglês e aqui é Campeonato Brasileiro. Antônio Oliveira está demitido de forma justíssima e correta, tá? Sobre a multa de Antônio Oliveira, aí vamos lá trazer para vocês aqui a informação do Vitor Sérgio Rodrigues. O Sport demitiu Antônio Oliveira após 4 jogos e 20 dias de trabalho. Segundo a informação que eu tive, terá que pagar os salários da comissão até o fim do ano, o que daria cerca de 3,5 milhões de reais. 20 dias, exclamação. É muita irresponsabilidade com o dinheiro da instituição fazer algo assim. E depois a diretoria muda e o passivo fica para o clube. Perfeito. Você contratou Antônio Oliveira, e se a gente for diluir aí, basicamente 3,5 milhões de reais, dividido por 6 meses, daria em torno de... Cara, dá muita grana, viu, velho? Antônio Oliveira recebia em média... Caramba, velho. O senhor Antônio Oliveira recebia em torno de... Cadê? De 500... Cara, 580 mil reais por mês. É isso mesmo. O Mister Antônio Oliveira recebia algo em torno de 600 mil, para exagerar logo. 600 mil por mês. Esse treinador piada. Eu vou me tornar treinador de futebol também, cara. Eu já sei. Agora eu vou ser treinador de futebol e eu vou pro esporte. Aí, pô, eu trabalho lá 20 dias. Depois de 20 dias de trabalho, eu pego uma rescisão gorda de 3 milhões e meio. Tô milionário em 20 dias. Vê que sensacional. Eu dou migué, tal, boto uma barba completa e tal, cabelinho, faço um implante, alguma coisa, pinto de loiro, pá. Aí pronto, eu sou contratado pelo esporte, falo português, meto português, eu começo a aprender a falar espanhol, a hablar, acabou. 20 dias de trabalho, 3,5 milhões de reais na conta. Segundo a apuração do Vene Casagrande, a multa que o esporte tinha que pagar para o Antônio Oliveira era de 6 milhões de reais. Mas tanto faz, 6 milhões de reais ou 3 milhões de reais e meio, vai ter que ser pago. Ainda assim, são valores exorbitantes, o que já era óbvio que o esporte ia ter esse prejuízo, porque vai ter que pagar, sim, o treinador, a multa contratual dele, porque demitiu antes de terminar o contrato, mas tinha que ser demitido, pô. Ponto, não tem muito mistério. Não vai ter que... Daí, meu irmão, tinha que demitir, porque se a gente continuasse com ele, a gente ia continuar afundado na lanterna da Série A. Significa que agora a gente vai ficar na Série A e me dar uma sequência histórica de vitórias? Não significa, mas... significa que existe a possibilidade. Com o Antônio Oliveira, não tinha a menor possibilidade. A gente estava rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, tinha que ser demitido, tá? Régua passada nisso, vamos trazer aqui algumas informações sobre especulação de treinadores no esporte. Se especulou o nome de Jair Ventura. Pois bem, ele mesmo. Chama o mister. Se especulou também o nome de Daniel Paulista. E a galera quer soço, viu? A torcida do esporte quer soço. Vamos trazer aqui a leitura sobre o mercado da bola do esporte, de treinadores,
Antes disso, a Montenegro Cargas entrando em ação. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Seguinte, olha a informação aí do Pedro Maranhão. Daniel Paulista entrou no radar do Sport, o Sport sondou e monitorou a situação dele, que ele tá no Remo, inclusive, agora, brigando para subir. Vem na sequência negativa nos últimos 3 jogos, 2 empates e 1 derrota, mas de modo geral tá bem lá no clube do Remo por enquanto. A gente sabe que o futebol é muito dinâmico e ele pode piorar muito o trabalho ou melhorar muito. Tem trabalhos de Série B com o CRB, mas nunca conseguiu acesso para a Série A, então não é um treinador com grande histórico para a Série A, mas tem identificação com o clube e tal, beleza. Outro nome especulado foi o de Jair Ventura. Aí é um modelo de jogo muito mais reativo, né? De transição pura e um cara pragmático. É um cara colhedor de pontos, vamos assim dizer. É um cara que na Série A com o Sport conseguiu aquele milagre de fazer Dalberto jogar bola, jogar futebol, e ele fez gols importantes da Dalberto, acredite se quiser. Com aquele time limitadíssimo, ele conseguiu fazer o Sport ficar na Série A com rodadas de antecedência e pegando o Sport afundado na zona, tá? É bom pontuar isso. Então, assim, Jair Ventura fez um trabalho milagreiro no Sport em 2020/21, naquela temporada da pandemia. Aquele time com Patrick, com Júnior Tavares. Quem se salvava ali do meio pra frente era Thiago Neves, pô, que fazia os gols importantes ali, e era isso, Dalberto no ataque, meu Deus do céu, o time era horroroso. Tinha um goleiro milagreiro, Lampoli, tinha o Maidana ali, beleza, mas o time em si, na média, era horroroso. E ele conseguiu fazer aquele time ridículo ficar na Série A com rodadas de antecedência, tá? Beleza. E sem torcida na Ilha do Retiro, né? Conseguiu fazer um ótimo trabalho de recuperação no Atlético Goianiense, e o Atlético Goianiense, numa arrancada absurda na Série B, subiu para a Série A. Também conseguiu manter o Juventude na Série A no ano retrasado, né, para o ano passado. Então, assim, é um técnico que você não pode contestar os resultados. Você pode contestar a forma de jogar, modelo de jogo, escalação, mas os resultados você não pode contestar muito, não. Ele entrega. Na média, ele já conseguiu fazer trabalhos impressionantes, mesmo com elencos limitados. Então, poderia ser um dos nomes. Agora é um jogo mais reativo, né? Não tem pra onde. E eu acho que nesse momento a gente tem que pensar num jogo um pouco mais propositivo. Tu fica naquela, porra, eu vou meio que pra tentar uma bola de segurança na forma do milagre, escapar de novo com o Jair Ventura, ou eu vou tentar a ousadia, a loucura. E aí é sosso. Jair Ventura tá no Avaí, tá, gente? Chegou no Avaí tem pouco tempo. Ele não tá no Avaí faz um ano, não. Ele tá no Avaí tem 10 jogos. São 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas por volta disso. O Avaí, nesse momento, na Série B, só para trazer aqui o contexto para vocês, perdeu ontem, inclusive. Ontem não, meu Deus, calma aí. Perdeu no dia... Cadê? Perdeu pro Coritiba, o jogo mais recente, no dia 31. Faz 5 dias aproximadamente. E o Avaí, nesse momento, é o nono colocado a 2 pontos do G4. O Remo, que nesse momento Daniel Paulista está empregado também, o Remo é o 6º colocado com 17 pontos, a 1 pontinho do quarto. Então, assim, pô, Daniel Paulista está empregado, Jair Ventura também está empregado. Não acho que vai ser fácil o Sport tirar nenhum dos dois. Beleza. Mas o Sport está na Série A. De certo modo, existe uma vitrine ali, né, se o cara fizer um bom trabalho de recuperação. Mas ele está, de certo modo, bem no Remo. Acho que seria meio burrice sair do Remo e vir para o Sport. Nesse momento e nessa circunstância da temporada, tá? E Sosso está livre no mercado. Aí tu vai pra loucura. Aí tu vai pensar um pouquinho mais no projeto a longo prazo. Modelo de jogo propositivo, irmão. Posse de bola. Que esse grupo de jogadores tem qualidade para isso. Imagina o meio campo de Sosso com Sérgio Oliveira, Rivera, Lucas Lima, Atêncio e Barleta. Do meio para frente. É um time extremamente ofensivo, que gosta de ter a posse de bola. Tem um carinho pela pelota. E Sosso também. Encaixa um pouco mais o modelo de jogo de Sosso com o grupo de jogadores que o Sport tem nas mãos. Ponto. Isso aí é um fato. Então, assim, interessante você pensar na ideia da loucura. Vamos pra loucura, irmão. Ou tu ganha de 2-0, tu perde de 3. Mas emoção a gente vai ter do início até o final da temporada. E aí, mais uma vez, pensando no modelo de jogo mais propositivo, até na própria Série B do ano que vem, se o Sport cair. O Sport vai ter um treinador que gosta de ter a posse. E a gente precisa ter um treinador desse para saber jogar fora de casa e dentro de casa contra times que brigam para não cair da Série B para a Série C, que vão se fechar todinho contra o Sport. E na própria Série A, cara, a gente precisa sair mais para o campo de ataque. Contra o Juventude, a gente vai precisar saber trabalhar a bola.
um treinador que gosta de ter a bola, pode funcionar muito bem. Contra o Vitória no Barradão, você acha que a gente vai ter que jogar na retranca? Não, pô. A gente vai ter que propor mais jogo. Por quê? Porque a gente é o lanterna. A gente precisa vencer mais do que todo mundo no campeonato. Mais do que o Juventude, Vitória, Mirassol. A gente tem 3 pontos no campeonato, gente. Então a gente precisa ter um treinador que saiba ter a posse de bola. Agora, lógico, Souza é aquela loucura. Os buracos nas laterais, pouca gente marca, é loucura também. É meio que kamikaze aquilo ali. Detalhe, tá falando um cara aqui que não é fã de Souza. Mas diante desse cenário caótico que o Sport precisa de todo jeito vencer e tem um time para saber trabalhar a posse no meio-campo, eu acho que Souza é um dos nomes que poderia se encaixar. Com o grupo de jogadores melhor, eu acho que Souza poderia fazer um trabalho melhor do que ele fez no ano passado, tá? Que eu nem acho que foi um grande trabalho ano passado o de Souza, não. Para mim, o Sport jogava mal na maior parte do tempo. Mas quando trouxe um encaixe ali e o grupo estava um pouco mais fechado, e quando eu falo fechado é em relação a não estar com lesões, o Sport jogou muita bola por um mês, muita bola mesmo. Então, assim, eu pensaria em Souza sim, tá? Chama o gringo de volta. Abraço para todos vocês, estamos de volta mais tarde. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Valeu, gente.